Já tem alguns anos que eu planejo gravar esse vídeo porque eu fico assustado com a incapacidade que as pessoas têm de entender conceitos básicos da economia. E hoje eu queria explicar para você uma coisa muito simples que a maioria das pessoas não entende, seja da direita, seja da esquerda. O que faz um preço aumentar não é o que faz um preço diminuir. Deixa eu explicar de um jeito mais simples para você. Os motivos que fazem o preço de uma coisa aumentar não são os mesmos motivos que fazem o preço de uma coisa diminuir. Vamos lá, vamos explicar de um jeito simples. A gente tem, muitas vezes, todo mês tem uma discussão que o governo quer aumentar ou diminuir imposto. E as pessoas ficam discutindo se o preço das coisas vai aumentar ou diminuir. Agora diminuiu a regulamentação, alguns anos atrás, diminuiu a regulamentação de bagagem, então agora pode-se cobrar bagagem separado, então as passagens vão ficar mais baratas. Ou o governo aumentou o imposto para carro, o governo diminuiu o imposto para carro, agora está vindo carro chinês, montadora XYZ baixou o preço. Deixa eu explicar uma coisa para você. Existem dois motivos pelos quais o preço de um produto ou serviço aumenta. O primeiro é aumento da demanda e o segundo, aumento dos custos para quem está oferecendo aquilo. Então, toda vez que existe um aumento de custo, seja porque o governo aumentou o preço, o imposto, seja porque a matéria-prima aumentou, seja por qualquer outra coisa, se o custo daquele produto, vamos falar só produto, mas serve para serviço também, mas precisa um pouco diferente. Se o custo de matéria-prima, se o custo daquele produto ele aumenta, o preço tende a aumentar. Porque se o preço não aumentar, essa diferença sai da margem de quem está vendendo. Então, imagina que uma loja tenha como negócio comprar uma matéria-prima, ela compra algo a 50 e ela vende por 100. Os 50 que sobram, ela tem que pagar o imposto, ela tem que pagar funcionário, tem que pagar aluguel e sobrar o lucro dela. Se o custo dela passa de 50 para 80, ela tem duas alternativas. Ou ela mantém os mesmos 100, paga 80 para o fornecedor e paga imposto, aluguel, funcionário e lucro com os 20 que sobra, e provavelmente não vai dar para pagar isso tudo, porque antes ela tinha 50 para pagar isso, agora ela só tem 20. Se ela precisa de pelo menos 50 para pagar isso tudo e ter lucro, a tendência é ela aumentar o preço de 80 para 130 para ver se sobra 50, de 100 para 130, porque foi de 50 para 80, para ver se sobram os mesmos 50 para ela poder manter o negócio dela. Como como tudo na vida, quando você aumenta o preço, você vende menos, a tendência é que o preço aumente mais de 130 para que se compense aquelas vendas que não vão ser feitas. E aí a gente entra no conceito de demanda elástica e inelástica. Esse é um assunto para outro vídeo, é uma coisa interessante também para você saber. Mas o ponto é, se o custo, seja por imposto, o que seja, passou de 50 para 80, o preço vai aumentar para no mínimo 130, porque a empresa vai querer manter as margens dela. Entendido isso, que é uma outra questão. Está sendo vendido a 100, a empresa não tem o suficiente para vender a 100, porque tem muito mais gente querendo comprar a 100, tem muita demanda, então ela pode aumentar para 110, 115, 120, 130, até encontrar um ponto de equilíbrio, e tudo isso é aumento de dinheiro de imposto, dinheiro de lucro para ela. Dito isso, o que é que faz o preço diminuir? O que faz o preço diminuir é pura e simplesmente a concorrência. É o fato de que eu preciso vender a 100, porque se eu vender a 120, as pessoas vão escolher comprar no meu concorrente que vende a 100. Então, o cara está passando em frente à minha loja, ele pode comprar comigo a 100, ele pode andar 5 lojas para frente e comprar a 100. Se eu botar 120, ele anda lá e compra. Se eu botar 100 igual, ele compra aqui. Talvez ele até compre aqui a 105 do que ter que ir lá comprar a 100, que é no outro bairro. Mas se eu botar 120, vale a pena para ele ir lá. Se eu botar 95, as pessoas de lá vêm para cá. E aí existe esse ponto de equilíbrio, onde cada empresa vai chegar num preço mais ou menos parecido ao longo do tempo, acompanhando o preço de um de outro, para poder encontrar aquele preço de equilíbrio. Tá, agora que você entendeu que o preço das coisas ele varia,
e que o que faz o preço variar para cima não é o que faz o preço variar para baixo, agora você precisa entender um outro componente. O que faz o preço variar para cima geralmente são problemas imediatos. O que faz o preço variar para baixo são questões que você tem ao longo do tempo. Numa economia mais estável, a gente vê que os preços tendem a baixar, ficar num nível razoável, enquanto numa economia que oscila muito, a tendência é se repassar esses preços porque é mais fácil subir do que descer. É sempre mais fácil para o empresário aumentar o preço e diminuir ele um pouquinho quando ele percebe que não está vendendo tanto, do que ele abaixar o preço e perceber que está perdendo dinheiro. Ficou claro isso? Se não ficou claro, volta esse vídeo, assiste esse pedaço de novo. Aumentar o preço é muito fácil, é muito rápido. Abaixar o preço é uma decisão que leva risco para o empresário. O único risco que ele tem é aumentar o preço é não vender, ele pode abaixar o preço para vender mais. Se ele abaixa o preço, ele vende o estoque dele no preço que não vale a pena, não sobra dinheiro para poder repor, é mais difícil. Vamos dar um exemplo simples, vamos falar de gasolina? Toda vez que o governo anuncia que o preço da gasolina lá na refinaria aumentou, o que acontece na mesma hora no posto de gasolina? O preço aumenta. Ah, mas o cara está vendendo a gasolina que ele pagou o preço antigo. Sim, mas ele já sabe que para comprar a próxima gasolina, ele vai ter que pagar o preço novo. Então ele quer vender pelo preço novo a gasolina que ele comprou antes, com preço antigo, para poder pagar o preço novo na nova gasolina que vai vir para ele, né? Daqui 2, 3, 5 dias, uma semana. Ah, agora anunciou que o preço abaixou. Por que não abaixa na mesma hora? Porque ele vai medir como é que os outros postos de gasolina vão abaixar o preço, eles vão abaixando o preço gradativamente para tentar encontrar o preço de equilíbrio, onde ele consegue maximizar o valor que ele cobra e a demanda que ele tem. Se ele botar muito alto, as pessoas escolhem para outro posto. Se ele botar muito baixo, ele não lucra tanto. Para que ele encontre esse equilíbrio, ele precisa de tempo. E é por isso que o preço cai devagar. Mas na hora que anuncia que aumentou o imposto, anuncia que aumentou o custo da gasolina, o preço sobe na hora. Então toda vez que você vê as pessoas discutindo, no Brasil tem muito imposto? Tem muito imposto. É o país que mais cobra imposto do mundo? Não, tem país que cobra mais. O custo de fazer negócio no Brasil é alto? É. As margens de lucro são boas? São. O Brasil é o que é, com vantagens e desvantagens. O que a gente precisa entender é, quanto mais a economia oscila, mais difícil é para que se tenha essa capacidade dos preços abaixarem. E se você entendeu isso, a gente deixa de discutir sobre política, a gente começa a discutir como é que a gente faz para que o país seja mais estável. O problema não é o Brasil cobrar tanto de imposto, o quanto cobra de imposto. O problema é estar variando o tempo todo. O problema é você não permitir que a empresa, que o empresário possa planejar os próximos 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos dentro daquele oriente, daquele horizonte de planejamento que ele tem. Até pouco tempo atrás, vou dar um exemplo para vocês, apareceu aqui, o McDonald's conseguiu mostrar que o sorvete deles não é sorvete, é um fluido lácteo de não sei das quantas, porque assim ele paga menos imposto. Agora, se você conseguir me explicar por que é que um fluido lácteo paga menos imposto do que sorvete, eu agradeço. Mudou-se a embalagem do bombom Serenata e agora ele é lacrado e ele não é vendido mais como bombom, ele é vendido como wafer, porque o wafer paga menos imposto que o bombom. Por que é que o wafer paga menos imposto do que bombom? Esse é o tipo de coisa que a gente precisa estar discutindo. Como é que se simplifica as coisas no Brasil, ao invés de simplesmente dar vazão para essa loucura que a gente vive, das coisas serem super complexas e poderem mudar o tempo todo.